Já iniciaste? Olá, Pedro, tudo Olá, bem? Francisco, boa noite. Está tudo bem? Só para te dizer, como disse agora há pouquinho, aconteceu um pequeno imprevisto. É o trânsito, que às vezes deixa-nos assim um bocadinho à mão. Mas encontrei um sítio para estarmos a falar, portanto a live teria que se realizar. E às vezes o que nos impede torna-nos melhores, não Sim, de sei. facto. Vamos ver como é que vai correr. Eu tenho a certeza que vai correr muito bem. Apenas aqui este pequeno imprevisto, não é? Mas está tudo bem, está tudo soft. Sim, Acho é que assim, se eu ouve estou-te a bem, ouvir super certo? bem no momento. É o que interessa, é que me ouças, que eu te ouça, que também te ouço muito bem e que as pessoas lá em casa, ou seja, onde for, nos ouçam também. Então, estamos aqui hoje para falar acerca do amor. O amor que pode ser de mil e uma formas, que pode acontecer a todos nós. O amor por alguém, o amor por algo, o amor de sentimento, de alma, a paixão. Vamos falar um bocadinho. E hoje temos este convidado especial, Francisco Lucas Rebelo, que mora neste momento na Suíça, mas é um jovem escritor que eu conheci recentemente e que o convidei para falar um bocadinho do seu livro. Antes de mais, e não começando pelo tema amor em si, tenho aqui uma pequena questão inicial que eu queria te colocar após ter lido algumas partes deste teu livro fantástico. A primeira pergunta é: acreditas na vida Olha, após a em relação a morte? essa pergunta, é um processo que tenho ao longo do livro. Na realidade, enquanto a fé que eu tenho, a parte de ser católica e tudo isso, sempre me fez acreditar na vida após a morte. Contudo, como nós sempre vivenciamos ao longo do tempo, é sempre uma dúvida, tipo, será que há mesmo vida após a morte? Será que não há? Mas a realidade é que quando o meu avô faz a sua passagem, eu tenho uma ligação muito forte, uma ligação direta com o mundo espiritual. Existe sim alguns casos que me aconteceram após a partida do meu avô, e que aí sim vieram de facto dizer-me que existe sim vida após a morte. Então sim, eu acredito muito, como também está escrito no livro, alguns dos episódios que me aconteceram, eu acredito sim na vida após a morte. A segunda questão que eu tenho aqui, relacionada também, é a seguinte: acreditas em Sim, espiritualidade? acredito na espiritualidade sem dúvida alguma. Eu acho que eu ultimamente também tenho estado a estudar e tenho estado ligado com pessoas do mundo espírito, no sentido de sobre os nossos orixás e tudo isso. Contudo, eu sou supostamente do orixá, sou filho de Xangô, que é um orixá forte, e tem muitas características que quando começamos a estudar, a analisar, aí sim começamos a compreender um pouco de nós. Então, sem dúvida alguma que eu acredito, também tenho feito alguns jogos e tenho sido muito assertivo. Devo-te dizer que eu praticamente todas as semanas acabo por decorrer a um jogo, que é chamado Jogo dos Búzios, que é a realidade, para saber mais ou menos como é que será a minha semana, se devo estar preparado para alterar alguma coisa ou não. E isso tem acontecido muito constantemente e quem vive diretamente e perto de mim, com quem eu comunico após essas consultas e tudo isso, sabe e vê realmente as coisas acontecer. E então, sim, acredito. E os búzios disseram-te alguma coisa sobre estes acontecimentos, sobre a festa que nós fomos, sobre este encontro, sobre esta realidade que estamos agora aqui a viver, que é falar sobre ti, para as pessoas te conhecerem melhor e para conhecerem a tua obra? Os búzios indicaram-te ou deram-te alguma Sim, dica que ia assim, acontecer isto? uma boa pergunta. Eu supostamente, na última consulta que eu fiz, eu perguntei se de alguma forma eu iria ter algum destaque sobre o livro, mas isto na última consulta não. Isto é a última consulta antes de eu ir a Portugal. Porque em relação aos livros e tudo isso, porque eu estava a falar um bocado sobre o processo todo e perguntei se iria ter. E aquilo que basicamente respondeu é que este ano sim haverá, de certa parte, um bocado de destaque
nos livros, que irá acontecer por coisas mínimas, mas serão importantes e levarão-me a dar grandes passos. Contudo, tudo a seu tempo, porque há aquela parte que nós temos tudo à nossa frente e nós não conseguimos entender o que é que está à nossa frente, e então a gente não consegue pegar naquilo, desenvolver aquilo e avançar com aquilo. E muitas das vezes é isso que me tem acontecido na minha vida. Eu chego a um momento que eu acho que, por exemplo, eu acho que neste momento eu, enquanto pessoa, não estou, ou seja, não estou psicologicamente bem comigo mesmo, no sentido de, eu acho que sinto-me em certas partes muito bloqueado. E este meu bloqueio pode levar pode levar à vivência de ser muito intenso, como ao mesmo tempo e de repente pode-me levar à vivência de muito ausente. E isso, no mundo do ser humano, onde existe todo um sentimento, acaba por ser muito confuso e posso, querendo ou não querendo neste facto, magoar outras pessoas, acaba por poder magoar outras pessoas derivado à minha intensidade e de repente à minha ausência. Mas isso tem tudo a ver com a minha pessoa, que em vários aspectos, por vezes, sente-se bloqueada. E quando sente-se bloqueada, eu tenho a necessidade de querer desbloquear. Esse desbloqueio é uma coisa que tem que ser trabalhado de mim para mim. Só que é muito difícil às vezes as pessoas compreenderem essa situação, percebes? É verdade, é complicado quando as pessoas passam por uma fase menos boa e se sentem em desequilíbrio emocional e a mente está completamente ali à deriva. É normal acontecer esse tipo de angústia. Eu acho que é uma angústia. A pessoa muitas vezes não sabe para onde ir, não sabe o que está à frente, não sabe se vai ter a capacidade de... Eu posso estar errado e eu conheço-te há pouco tempo, mas eu acho que tu te sentes mais inseguro. Eu não diria que tu és uma pessoa que te sentias bloqueada, não. Eu acho que tu te sentes inseguro. E eu acho que isso faz parte. Eu acho que a insegurança existe e ela vai sempre existir. Com os anos, com a experiência, penso que ela acaba por não ser tão intensa, é verdade, eu falo por mim mesmo, mas ela sempre existe, e ainda bem que existe, porque isso faz-nos também tipo, ser melhores. E quando nós temos alguma coisa à frente, tipo um obstáculo, e não conseguimos, ou temos o medo ou a incerteza, é bom passar por isso. É bom passar porque a gente depois já sabe como dar a volta ao texto ou até pular os obstáculos que vão aparecendo, não é? Falando sobre este tema ainda, foi a morte de um ente querido que te inspirou a escrever esta obra. Estamos a falar é do teu avô. Ao longo da minha... Podes nos dizer há O meu quanto avô tempo é que partiu foi? no dia 1 de maio de 2021. Está praticamente a fazer 2 anos, em maio, faz 2 anos desde a sua passagem. Claro que é um processo difícil de aceitar. Inicialmente, os primeiros meses após a passagem dessa pessoa, não é fácil regressar a um país como o teu, não é fácil recomeçar-se uma vida sabendo que aquela pessoa, aquele pilar já não está fisicamente presente. E então, quantas e quantas vezes não me recordo quando, desde criança e mesmo agora em adulto, o meu avô era um pilar, era uma proteção, era tudo, era mais do que um pai, em todos os aspectos mesmo. Claro que o recomeço acaba por recomeçar com amor, acabou por se iniciar num projeto meu, na fase em que basicamente eu entro no ano 2021 com mudanças profissionais. E depois, com as mudanças profissionais, logo a seguir, num curto espaço de tempo, dentro do mês de janeiro também, acabo por receber notícia que o meu avô está com cancro e está em fase terminal. Já não teria muito mais tempo para sobreviver. E desde janeiro foram 5 meses a estar várias vezes em Portugal, regressava à Suíça e a Portugal, muitas vezes para poder, de certa forma, estar o máximo possível presente naqueles que eram os seus últimos meses de vida. Contudo, este livro, como já reparaste, tem o meu nome completo, que é Francisco Lucas Rebelo, por um fator muito simples. É normal, eu escrevo ou assino sempre como Francisco Rebelo, primeiro e último nome. Só que neste livro, especialmente, eu quis colocar Francisco Lucas Rebelo, porque Lucas que era a parte da homenagem ao meu avô.
e contudo, o meu avô chamava-se José Francisco Lucas. Então daí eu colocar Francisco Lucas e depois, claro, também o meu outro nome, que é o Rebelo. Porque acho que neste processo de mudanças de vida pessoal à mudança da partida de uma pessoa amada, eu acho que existe aqui duas características muito fortes, que é o sentimento de um ente querido, e existe a pessoa que eu sou. E a pessoa que eu sou é formada pela família Lucas e Rebelo. E Rebelo. Então, estes dois nomes, neste momento, neste livro, tinham que estar presentes, porque não é apenas o Francisco Rebelo que está a assinar ou a trabalhar num livro, mas sim o Francisco Rebelo que escreveu com a sua característica, com a sua característica psicológica, mental, física e emotiva, naquele momento o que escreveu, o que sentia, mas escreveu com a emoção de alguém que estava a partir, viu partir e viveu após a partida dessa pessoa. Então existe todo um eu, família e amor. É como se fosse uma homenagem, mas também eu diria que é como se ele estivesse em ti, a Sim, sem dúvida essência alguma dele. que a essência dele está em mim. É raro o dia, é raríssimo o dia que eu não me deito e não penso no meu avô. É raro o dia que não pergunto para os meus avós para me darem sinais se acham que aquilo que estou a fazer está certo, se acham que aquilo que estou a fazer está errado. Quero sinais para me orientarem. E sabes uma coisa, tenho outro livro que é A Vida Não Conto de Fadas, que foi o primeiro livro que eu lancei. E no dia da despedida do meu avô, este livro ainda não existia, efetivamente, e no dia da despedida do meu avô, eu coloquei um livro com o meu avô, que era A Vida Não Conto Fadas, no caixão dele, que foi um livro meu, um, com ele ao peito, basicamente. E para sentir que ali eu escrevi uma dedicatória naquele livro, a dizer que a partir daquele momento todas as minhas vitórias não seriam mais as minhas vitórias, mas sim as nossas vitórias. Tal como não seriam mais as minhas batalhas, mas sim as nossas batalhas. E tudo aquilo que eu irei fazer a nível de produtividade, de bondade, de crescimento, será tudo em prol de uma coisa, não só da minha felicidade, mas sim em prol de orgulhar os meus avós, que a minha avó materna já partiu há 14 anos e o meu avô está a fazer quase 2 anos que partiu. Então eu vivo muito na crença de querer ser feliz, é um facto, de querer alcançar coisas também é um facto, mas sobretudo vivo com a intensidade de querer orgulhar os meus avós, de querer de facto um, poder sentir que eu estou a fazer algo que eles próprios intuíram em mim. Principalmente a minha avó, que partiu há 14 anos também, que sempre foi muito ligada à religião, sempre foi muito ligada à bondade de ajudar os próximos. E é isso que eu quero implementar em mim, é que seja uma pessoa que não seja egoísta, nem egocêntrica, mas sim uma pessoa que possa ter tudo aquilo que eu desejo para mim, mas que possa também distribuir pelos demais que necessitam pelos demais que me rodeiam. A minha opinião é que um escritor que relata uma história real tem que ter todo um poder de sensibilidade, ter os seus sensores bastante apurados, enriquecidos, para poder passar a mensagem. E eu acho que é exatamente isso que tu fizeste muito bem com este livro. E há aqui uma frase que eu retiro e relembro, que é: relembrar é reviver os melhores momentos que temos ao longo da nossa vida. E queria-te fazer essa questão. Podes enumerar um ou dois que realmente guardes e que revives como um grande momento, ou os Olha, melhores momentos. claro, Podes olha, falar em de primeiro dois. lugar, há aqui uma mera coincidência que eu estou também com PowerPoint no qual eu faço as palestras e estou numa frase que está aberta. E neste momento, a frase que está aberta é mesmo esta: relembrar é reviver os melhores momentos que temos ao longo da nossa vida. Espera lá, Sim, sim. acho que consegues ver. Eu tenho aqui a minha Agora acabou por ser assistente. muita coincidência, porque de facto estava mesmo aberta nessa página e tudo isso. Sim, relembrar, reviver os melhores momentos que temos ao longo da nossa vida. Essa frase foi escrita porque, ao longo da escrita, quando eu vou escrevendo, olha, as horas que eu escrevo, praticamente é tudo para cima da 1 da manhã, vai sempre entre a 1 da manhã até às 6 da manhã, as minhas horas de escrita. Todos os trabalhos que faço pela escrita é tudo dentro desse horário. Raramente acontece ao meio da tarde, raramente acontece entre as 10 e a meia-noite. Isso é raríssimo.
pode acontecer uma ou outra vez, mas todos os meus trabalhos são escritos é sempre, sempre entre a 1 e as 6 da manhã. De facto, em relação a esta frase, relembrar a reviver os melhores momentos que temos ao longo da nossa vida. Isso é a frase base que eu levo muitas das vezes quando estou mais em baixo e que penso sempre muitas vezes nessa frase, porque eu tento relembrar para reviver aquilo que eu vivi, que é o melhor da vida, para que eu possa, de facto centrar-me aqui e dizer assim, não, o meu percurso não acabou e eu não posso desistir. Tudo aquilo que eu vivi com a ajuda no crescimento é aquilo que eu tenho que ser agora, porque eu tenho que também ser a base para os futuros daqueles que também foram a minha base. E então sim, é basicamente estes momentos que eu refiro aqui, é momentos que tenho com os meus avós, por exemplo, é relembrar-me dos Natal de 2008, do Natal de 2007, em que tinha a minha avó, onde tinha a minha avó viva, onde tinha o meu avô vivo, onde a minha casa era banhada por 15, 20 e tal pessoas. E de repente eu reparo no ano 2022 ou 2021, 2020, e a minha casa antes de estar com 20 e tal pessoas de família, após a passagem dos meus avós, acaba por reduzir o número e passamos 5, 7, 8, 10. Isso claro que é momentos que chego no Natal, olho para ali, neste momento e digo, caramba, isto não me deixa feliz, eu não estou feliz, porque é um dia, parece um dia que deve ser muito preenchido e é um dia que está a ser totalmente vazio, quando aquele dia é para ser revivido e relembrado junto dos nossos. Só que aquilo que eu tenho dado conta é que a partida das figuras mais fortes da nossa família, neste caso eu refiro os nossos avós, dentro da minha geração, ou os pais da minha mãe ou dos meus tios, etc. Essas duas figuras têm um poder extremamente poderoso, que é, de facto, aquilo que é a união. Não importa a classe económica, não importa quem tem mais, quem tem menos, ali existe um respeito, existe ali é a força que aquilo tem que acontecer, que a família tem que estar unida e tudo isso. E hoje em dia, infelizmente, entre irmãos, entre família, isso já não acontece. Então isso acaba por me abalar bastante. Mas sim, de facto, é relembrar-me do Natal, é relembrar-me dos passeios de família, é relembrar-me dos almoços, dos jantares, dos pequenos almoços, das feiras, tudo que tem a ver à base da família e da infância, sobretudo. Porque eu acho que quando assumi a responsabilidade de ser adulto, desde que saí para o estrangeiro, aos meus 8 anos, eu neste momento olho muitas das vezes para trás assim, e eu devia estar completamente maluco para eu ter dito assim, não, eu vou ser adulto e vou ser responsável. Por vezes, quem me dera poder fazer assim e recuar no tempo para voltar atrás, mas já não é possível, então eu tenho que encarar a vida com as escolhas que eu fiz. Arrependo-me por um lado, mas não me arrependo pelo outro. Pegando nesse ponto do arrependimento, eu vou-te falar assim. Existiram alturas em que eu também olhava e achava que eu arrependo-me porque fiz isto, eu arrependo porque eu fiz aquilo. Mas neste momento a vida ensinou-me que arrepender é inútil. Arrepender é inútil porquê? Porque nós temos noção que não conseguimos voltar atrás. E mesmo que nós conseguíssemos voltar atrás e pudéssemos emendar ou não fazer aquele suposto erro, esquecemos que ao evitar aquele erro, nós poderíamos estar no agora, numa situação completamente diferente, que certamente seria, ele tal causa e efeito, e nós não sabíamos como é que iríamos estar. Será que se eu tivesse a capacidade de voltar no tempo e alterasse algumas coisas que eu considero que não foram tão boas, eu tenho que ter a noção que eu não estaria agora aqui a fazer esta live contigo. Eu também penso muitas vezes. São os erros também que nos levam a duas coisas: a aprender e nos levam ao ponto de hoje. Eu não posso estar a desejar mudar o que eu não conheço. Exatamente. Onde poderia estar agora. Exatamente. Por exemplo, é um bocado isso. Por isso, arrepender não vale a pena. Exatamente. Aprender sim. Claro, concordo plenamente. É a minha mas opinião. Aquilo quando me digo arrependo por um lado, não me arrependo pelo outro. É muito simples. Eu arrependo pelas escolhas, ou eu arrependo pela escolha que eu fiz, no sentido de não arrependo por ter escolhido o caminho que escolhi,
Arrependo-me sim por ter escolhido o caminho que escolhi, se calhar cedo demais, porque se eu soubesse em momento algum que eu dentro, após estar 3 anos fora do meu país, que eu iria perder uma das figuras mais importantes da minha vida, que eu, num espaço de 3 anos, uma das pessoas mais importantes, não a mais importante da minha vida, iria partir e eu não iria aproveitar minimamente o resto do tempo final dessa pessoa, eu se calhar, se eu soubesse isso, eu não teria vindo tão cedo. Contudo, acontece o quê? Se calhar na minha vida, como jovem, entre os 18 aos 21 anos, porque na realidade eu tinha 20 anos, estava a 1 mês e 13 dias de fazer 21 anos, um, quando perco o meu avô, ou seja, eu estou praticamente 3 anos ali que não me iria prejudicar muito, porque a nível de Portugal eu estarei tranquilo, seria mais um jovem a estudar ou a fazer por aqui, por ali, por além, estarei tranquilo e se calhar após essa partida eu poderia até decidir então vou para fora de Portugal e tudo isso. Contudo, a parte da revolução de um jovem revolucionário, de um jovem que não aceita a realidade do interior de Portugal, e porque eu, como eu falo também num dos meus livros, não, creio que até falo nos dois, sou um bocado revoltado porque sinto que as minhas gentes, as gentes do interior do Norte, são desvalorizadas, são desrespeitadas, são humilhadas, são escravas. E há uma frase que eu também tenho que diz: no Douro cria-se riqueza e escravos delas. E isso associa-se muito à realidade das minhas gentes. Sim. Mas este tema eu também depois terei todo o gosto em abordar contigo, porque realmente existem as diferenças sociais e o facto de tu estás em outro país e estares com uma cultura diferente, com uma socialização diferente, vai ser extremamente interessante nós mais à frente termos uma live e falar acerca disso, entre eu aqui e tu aí. Pegando neste livro, que eu acho que é uma obra incrível e já tenho algumas pessoas que me questionam, porque eu tenho colocado frases, como tu sabes, e algumas pessoas chegadas até têm me enviado SMS a questionar e a dizer que estão a adorar, porque identificam-se, não é? Claro que assim, a tua história é uma história que marca, é uma história que muita gente identifica-se, mas eu penso que o facto de tu teres este livro vai dar uma abertura de ajuda. Eu acho que é uma ferramenta importante as pessoas que se identificarem terem este livro. Só uma questão que algumas pessoas já me têm falado: onde é possível adquirir o teu Sim, livro? uma das principais Aqui. é na FNAC e há mais duas livrarias também assim grandes, que agora estou a esquecer o nome sinceramente, que é o Walk, se eu não estou em erro, Walk, e Sim, como chama-se a outra? É exatamente. mais uma, que agora não me estou a recordar o nome dela. E a Bertrand, exatamente, A exato, Bertrand, é esse. talvez. A Bertrand. Ou seja, pessoal que nos estão a ver e ouvir, caso queiram adquirir o livro ainda hoje, já é um bocadinho tarde, mas pronto, a partir da manhã, podem ir a uma FNAC, à UC ou à Bertrand. Tenho aqui a Ana Raquel Deus a aconselhar Bertrand. Ou seja, muito fácil de adquirir este livro. Por acaso eu tenho aqui comigo a minha assistente, entre aspas, de hoje, que falei ontem, é a Lisete. E a Lisete realmente é um exemplo de muitas pessoas que ficaram com curiosidade em ler o teu livro. E por falar em tempo, que estávamos a falar agora mesmo, tens mais uma frase que eu queria que expusesses aqui, que diz: se vais a tempo, não Se percas vais tempo. a tempo, não percas tempo, sim. Se vais a tempo, não percas tempo. Aí é uma frase também muito focada sobre a pegar na camada mais jovem, meia idade, e a pegar também naqueles que são da terceira idade. E eu quando referi essa frase, no trabalho que referi essa frase, se vais a tempo, não percas tempo, é no sentido que, independentemente da idade que nós tenhamos, nós não sabemos se hoje é o último dia que nós estamos cá para viver. E então, muitas das vezes, o orgulho, o egoísmo, a parte de queremos achar superiores e que eu é que tenho razão e não sei o que, não sei o que mais, é o mais importante ao longo da vida, mas não é. Isso é a pior coisa que podemos fazer na vida, é ser orgulhosos e não dar o braço a torcer. Porquê? Porque eu não sei se amanhã aquela pessoa com quem eu estou a brigar, que estou numa briga
por uma coisa estúpida, não sei se ela amanhã está cá ou vice-versa. E quando isso acontece, Eu não queria ser tão radical e interrompendo-te aqui, eu não queria ser tão radical, mas quando falas, e eu foquei-me aqui, porque assim, o tempo às vezes nem é sequer o amanhã, às vezes é o agora. E eu digo isto porque toda a gente tem que chegar ao ponto de que deve dizer aquilo que sente, seja bom, seja mau, seja aquilo que for. Mas as pessoas que nós consideramos importantes, nunca podemos deixar de não dizer o que sentimos, seja melhor, seja pior. Nós temos que o dizer, porque o segundo a seguir pode já ser tarde, porque tudo pode acontecer. Só aqui a referir, eu tinha um amigo, o meu melhor amigo, nós fomos amigos durante 10 anos, uma década onde nós fomos cúmplices, onde nós chegámos àquele ponto que muita gente tem aquele amigo que às vezes estamos em algum sítio e não temos que falar, basta olhar e ele sabe exatamente o que é que estás a ver, a pensar, uma coisa assim que acontece raramente, mas acontece com muita gente, aquelas amizades que acontecem e tu identificas-te a 200% com aquela pessoa. E eu lembro-me do último dia em que estive com esse meu amigo. Infelizmente, ele já faleceu há 8 anos. E eu lembro-me como se fosse agora, o último dia em que a gente esteve. Foi um dia de rotina. Eu fui à casa dele. sim, sim. Que estás a ouvir. Estivemos a falar. Houve aqui um cortezito. A gente esteve a falar um dia perfeitamente normal. Mas eu posso ser muito sincero, naquele dia e depois analisando, foi como se me tivesse caído um bocado a ficha e eu percebi que no momento em que eu saio dali e que lhe digo até amanhã, senti algo que eu não consigo explicar sequer. Eu senti alguma coisa estranha naquele último dia à noite. Aquilo que é certo é que assim, no outro dia eu acordei e um dos nossos amigos em comum ligou-me, que até era raro, e disse-me que o meu amigo tinha tido um acidente pouco tempo antes e que tinha falecido. Para mim foi um choque muito grande. Foi. Eu tive que parar por um instante. Como se costuma dizer, eu fiquei sem chão, eu fiquei sem nada. Eu senti-me suspenso. Eu não queria acreditar que aquela pessoa que eu lidava diariamente ao telefone, ao vivo, há 10 anos, e que eu tinha estado horas antes, deixava de existir fisicamente, num acidente completamente estúpido, completamente injusto, porque é sempre. E foi muito difícil. E nesse mesmo dia, eu ter que dar a notícia a uma das nossas amigas, que lhe liguei horas a seguir, e a reação dela até hoje ficou-me aqui no ouvido. Eu a ligar-lhe, olha Joana, aconteceu isto, e a Joana não queria sequer acreditar. Para ela nós estávamos juntos, estávamos a divertir-nos e estávamos com uma ideia parva de lhe estar a contar uma coisa dessas, para lhe estar a meter medo ou uma coisa assim. Até que eu insisti, não Joana, é verdade. E quando sentes do outro lado a pessoa a mudar a reação, marca-me. É um exemplo, por isso é que é assim, em relação a esse amigo meu, nunca ficou nada por dizer. A cumplicidade era tanta, a amizade já era tão longa que nada ficou por dizer. E eu sei que mesmo agora ele me ouve. Às tantas, este corte de imagem que houve aqui foi alguma conexão. Há pessoas que acreditam nisso, há outras que não, eu respeito, mas a verdade é que eu sinto isso, é importante. E as pessoas têm que aceitar que a morte faz parte. A partida faz parte. E não. Desculpem Mas este a realidade. pedacinho. Não, mas Quis aí é que está. expor. Ou seja, eu fico feliz por ouvir quando as pessoas começam assim a falar dos exemplos. Eu fico super feliz com isso. Eu vou-te explicar o porquê. Porque aquilo que eu escrevo assim, eu não consigo Sim, escrever sim. com hipocrisia. Eu, se quisesse escrever sobre a perfeição, eu escrevo sempre a perfeição, eu escrevo como ser um melhor casal, como ser uma vida amorosa do caraço e tudo isso. Eu consigo criar essa falsificação. E hoje em dia as pessoas vivem muito a falsificação do sentimento.
Ou seja, a partir do momento em que as pessoas aceitam ler, ver e ouvir a falsificação de um sentimento, uma falsificação da verdade, uma mentira da realidade da vida, ou seja, as pessoas estão a querer afundar-se no fundo do poço. O objetivo do meu livro, Recomeçar com Amor por Amor, como já deves ter visto ou deves já saber, ele no final tem uma espécie de um diário, tem algumas perguntas, depois tem uma espécie de um diário para as pessoas escreverem aquilo que estão a sentir, desabafar para o livro, porque às vezes não é fácil comunicar com alguém, não é fácil dialogar, mesmo com aquela pessoa mais próxima de nós, por vezes não é fácil isso acontecer. Então a melhor coisa que a gente consegue fazer é escrever. Escrever para um papel, para uma folha em branco, tudo aquilo que nós estamos a sentir. E é nesse sentimento, nessa escrita de sentimento que nós estamos a deixar fugir para aquela folha em branco, que irá ficar repleta de palavras, que nós vamos encontrar certas respostas às centenas de perguntas que nós diariamente, constantemente, estamos sempre a questionar. Depois, deixa-me feliz o facto de cada vez que eu vou falar sobre o meu livro, sobre uma frase, sobre isto ou aquilo, quando as pessoas começam a entrar na vida delas, começam a largar lágrimas, eu fico feliz. Fico feliz não por ver a dor, não por ver o sentimento da dor que elas estão a libertar, mas sim pelo facto de ver que aquilo que eu quero está a ser realizado, que é abertura, comunicação, libertação, que as pessoas consigam falar das suas experiências para que possam encontrar respostas às mais diversas perguntas que há muito procuram uma resposta e não têm. E aquilo que acabaste de fazer foi exatamente aquilo que aconteceu com vários jovens quando fiz as minhas 2 palestras no peso da régua, na escola João de Aruz Correia e EB23 peso da régua. Aconteceu isso, houve muitas pessoas que choraram, muitas pessoas que se abriram, umas de bullying, outras problemas de familiares, outras com pessoas que já tinham partido e tudo isso. E isso é a parte que eu mais gosto no meu trabalho. Para além da minha história, com tudo eu quero dizer que aquilo que eu escrevo é apenas um clique para ajudar a outra pessoa, para que a outra pessoa se possa abrir, possa se resolver. Porque eu acredito que na resolução ou seja, quando a outra pessoa encontra respostas, eu acredito que tu podes ajudar outras pessoas. E se puder ajudar outras pessoas, eu acredito que nós possamos construir um mundo melhor, com seres humanos melhores. Mas para isso é necessário que haja verdade no diálogo, é necessário que haja verdade no sentimento, é necessário que haja liberdade e tempo para ouvir, tempo para cuidar um do outro. É isso que está a faltar na nossa geração, é isso que está a faltar nas pessoas de hoje em dia. É a verdade do sentimento. Hoje somos hipócritas. Hoje vamos brindar, mas amanhã eu preciso de um abraço e nós não conseguimos dar um abraço. O que é que adianta brindar com champanhe, ir para uma festa, se amanhã quando aquela pessoa está na merda, tu não estás lá para ela? Para que é que vais brindar? É exatamente isso. E realmente concordo muito contigo e aconselho as pessoas que, por muito que sintam às vezes, não é? Ou muitas vezes, aquele facto de eu tenho que falar com alguém e às vezes não têm esse alguém, porque acontece isso. Tu às vezes estás com a tua cabeça, como eu às vezes costumo dizer, em água e não consegues tipo filtrar sequer ou não tens ninguém que tu estejas à vontade para. Eu lembro-me mais ou menos na minha altura de adolescente, a escrita foi a minha fuga. A minha assistente, a Lisete, está aqui, que é minha amiga de longa data, e por acaso ela sabe disso, porque há uns largos anos atrás eu também, tudo aquilo que sentia, e começou mais ou menos na altura da adolescência, até aos meus 20 e poucos anos, eu escrevi isso e reuni tudo aquilo que escrevi em um pseudolivro amador, calma, assim, uma coisa básica escrita, e só existia a cópia que a Lisete guardou estes anos todos. A Lisete guardou esse livro, não é? Que tinha tudo aquilo que eu sentia, ou que tinha vivido até à altura. Ela guardou a única cópia que existe até hoje. E nós estivemos, por razões, não é, da vida, separados durante alguns anos. E, entretanto, quando a Lisete volta, leve, livre e solta e resolvida, uma das coisas que ela fez questão foi de me dar a cópia desse livro, que eu um dia vou ter muito gosto em te dar uma cópia para tu leres. Obrigado. Então, há uma frase aqui que também tem muito a ver com o que estávamos a falar, que diz:
Serei sempre um passageiro na tua vida, Na tua mas memória. espero ser eterno na tua memória. É incrível esta frase, eu identifiquei-me imenso. E já sabe porquê, não é? Óbvio. Se quiseres Essa frase falar foi, acerca desta frase. inclusivamente no trabalho em que está, é uma frase em homenagem ao meu avô, ou seja, tudo que está. Há certas frases aqui que estão explícitas que é tudo direcionado para eles, apesar de que dá para ter várias interpretações. Há pessoas que podem pensar que tem a ver com namorados ou whatever, mas a realidade é que eu falo aqui, quando falo de um sentimento, eu não falo aqui de um sentimento de duas pessoas para criarem uma família ou isso, mas sim falo naquelas pessoas que cuidaram e nos amaram durante os vários anos da nossa vida. E aqui é exatamente isso, é que eu sei perfeitamente que eu serei passageiro na vida do meu avô e que o meu avô foi passageiro na minha vida. Num curto espaço de quase 21 anos, nós tínhamos a noção, a partir do momento em que nós temos a noção da realidade da vida e que sabemos que um dia vamos partir, nós temos a noção que somos passageiros. Mas o facto de nós podermos ser eternos na memória de alguém, isso é maravilhoso. E o meu avô é eterno na minha memória. Eu sei que um dia, mais tarde, espero daqui a muitos anos, as nossas almas vão se encontrar lá em cima e vão se abraçar, vão se relembrar e vão estar bem. Apesar de que depois disso pode acontecer muita outra coisa, não é? Mas o facto de nós sermos relembrados, após a nossa partida, nós sermos relembrados e marcados nas centenas de pessoas à nossa volta, é maravilhoso. É a maior conquista que nós podemos ter. E aquilo que eu tenho-me apercebido também ao longo da vida, e por isso que eu digo que se calhar por um lado estou arrependido, pelo outro não, da minha saída, é que aquilo que tenho-me apercebido ao longo da vida, que Pedro, não adianta teres uma casa bonita, não adianta teres um carro bonito, não adianta teres pouco ou muito dinheiro, não adianta rigorosamente nada. Nós somos influenciados pelos bens materiais, que a coisa que mais me falta para me equilibrar e para me deixar 100% feliz é o facto de eu poder estar banhado sobre a minha língua, a minha gastronomia, as comidas dos meus pais, estar banhado com a minha família, estar banhado com os meus amigos, estar no país onde eu cresci e tudo isso. Mas nós também só conseguimos dar esse valor a partir do momento em que nós conquistamos alguma coisa que tanto queremos em jovens, que é conquistar dinheiro, que é conquistar carros, que é conquistar casa e tudo isso. Nós só conseguimos dar valor a isso quando nós saímos do nosso país e vemos que eu larguei tudo para... Eu tinha tudo, ou seja, eu larguei tudo, como é que é? Eu larguei tudo para conquistar nada e neste momento não tenho nada, tendo tudo. E com esta frase, que é uma frase que também está aqui no livro, quer dizer o quê? Que na mais pura inocência de vida, eu pensei que tudo na vida, o mais importante da vida, era o facto de eu ter dinheiro, de eu ter carro, de eu ter casa, de eu ter essa independência toda que me deixaria completo e feliz. Mas quando tu começas a conquistar isso e começa-te a faltar as pessoas mais importantes da tua vida, começa-te a faltar o teu país, começa-te a faltar a tua gastronomia, começa-te a faltar tudo isso, tu vês que na realidade tu não tens nada. Tendo tudo, tu não tens nada. E aí que realmente entra o significado de uma frase que tu tens que diz: as pessoas podem amar-te, as coisas não. Resume exatamente isso. E é verdade, as pessoas podem amar-te. E dentro desta frase eu faço esta questão: e tu amas-te a ti mesmo? Você me ama a mim mesmo? É uma boa pergunta. Assim, eu acho que me amo, eu neste momento da minha vida, eu amo-me a mim, é um facto, contudo, não estou propriamente equilibrado comigo mesmo, no sentido, eu acho que eu preciso me equilibrar emocionalmente em vários aspectos, eu necessito me equilibrar mentalmente, psicologicamente em várias coisas para eu poder de facto amar-me a 100%, que eu sei que é um amor que não me falta, mas é preciso concentrá-lo todo e não estar dividido. É preciso concentrar esse amor próprio todo para depois eu possa realmente amar os outros sem magoar os outros, sabes? Porque eu acho que neste momento, é como eu te falei há pouco, eu sou uma pessoa que consegue ser tão presente como de repente é muito ausente e vamos do 8 ao 80 e do 80 ao 8. Sim, eu falo nisto porque nestas minhas andanças do Instagram, que vai fazer um ano em maio,
eu tive a oportunidade de falar e de conhecer várias pessoas de várias áreas. E numa conversa que aconteceu, falamos um bocadinho sobre este tema de amar alguém, as pessoas nos aceitarem e de não aceitarem, etc. E uma pessoa disse-me: sabes, Pedro, só vais deixar que alguém te ame quando tu te amares a ti mesmo primeiro. Quando tu te amares a ti mesmo, vai aparecer alguém que te ame também. Então vai muito de encontro aqui a esta frase de destaque que eu achei incrível, não é? Mais uma vez digo, as pessoas podem amar-te, as coisas não. Porque as coisas ficam, as coisas são apenas objetos. Nós podemos gostar muito de alguma coisa porque é útil, é bonito, mas o facto de tu estás ao lado de alguém, ou sentires o amor de alguém, ou sentir o amor recíproco, seja ele qual for, de um pai, de um irmão, de um amigo, seja quem for, eu acho que é tudo. E não há nada que compre isso. É um facto, e basta, tipo, por exemplo, olhar, eu falo agora pelo interior, temos aqueles casarões enormes que eram de grandes famílias, da nobreza e tudo isso. E a realidade, se perguntares a um jovem, mesmo já a meia idade, a quem pertencia àquela casa, simplesmente sabem o nome da família, mas não sabem quem eram ou quem são as pessoas. Com isto quer dizer o quê? É que a riqueza foi construída e foi deixada cá. Só que ninguém sabe a história. E porquê que ninguém sabe a história? Porque não foi uma pessoa muito importante naquilo que é o cultivar, por exemplo, a bondade ao próximo, ajudar ao próximo e tudo isso. Como para mim, esta semana partiu um grande homem, para mim é um exemplo do mundo dos negócios. E se um dia avançar com negócios, eu gostaria de facto de ser um pouco do mundo que foi o Rui Naveiro. Para mim é um exemplo a seguir. Porque não só criou riqueza, como deu riqueza. Não só construiu, como ajudou a construir milhares de famílias, proporcionando sempre o melhor, mais e melhor que aquilo que o nosso país consegue proporcionar ou dar. Diria mesmo que ele, na zona dele, foi praticamente um presidente independente, foi basicamente um presidente dentro de Portugal que se afastou de Portugal e conseguiu, de certa maneira, ajudar os seus com aquilo que a vida lhe foi dando como de trabalho. Ainda bem que nós temos, não é? E vamos ter sempre exemplos desses, não é? Quer seja cá, quer seja fora, ainda bem que existem pessoas que nos inspiram e que certamente um dia nós também vamos inspirar. Ao fim e ao cabo, eu acho que tu vais e estás a ser uma pessoa que vais inspirar outras em autocura, em autoconhecimento, em autolidar com sentimentos. E é exatamente isso que um livro como este está a fazer. Então, tenho aqui mais uma frase que eu achei muito interessante, que diz: o amor é a união de duas almas e não a competição de dois corpos. Uma grande frase, não é? É uma frase que separa muito o sentimento do físico, a paixão e o amor. É exatamente isso que eu sinto aqui. E tu foste muito objetivo mesmo, quando falas o amor, mas não, é a união de duas almas, sim. E não tem nada a ver com a competição exatamente, dos corpos. Sim, eu acho que hoje em dia, se nós formos a ver, a maior parte dos divórcios entre casais acontece pelo facto económico. Um dos assuntos mais abordados nas mesas antes do divórcio é sempre por causa do dinheiro. Sempre por causa do dinheiro. Ou é porque este ganha, ou porque ele ganha mais, ou ela gasta mais, ou vice-versa, ou whatever. Acontece por objetividades diferentes. Porquê? Porque eu considero que, ao contrário das gerações passadas, que criavam família, constituíam família e iriam aos poucos criando a sua riqueza, hoje em dia nós temos mais facilidade ao que é chamado o dinheiro. E então, com a facilidade do dinheiro, existe sempre a ilusão de cativar as pessoas com o dinheiro. E então, se formos a reparar, no meio de um casal que está a construir vida, se houver ali alguma coisa que não seja compatível, há sempre um porquê. Esse porquê vem sempre, praticamente sempre tem a ver com dinheiro, tem sempre a ver com património. Tu há de ver que nenhum casal se chateia ou pede divórcio que o assunto principal não tenha nada a ver com bens, com terrenos ou com dinheiro. Sempre será um deles. Ou dinheiro, ou terrenos, ou porque tu gastaste mais aqui, eu quero gastar ali, eu quero comprar isto e eu não quero. E tudo isso, tu vais reparar que
praticamente nós vivemos numa competição de dois corpos, que queremos trabalhar, temos como um casal, mas no fundo estamos juntos, mas estamos um contra o outro, ou seja, e no amor, o amor não é isso. O amor não é competição de dois corpos, mas sim união de duas almas. Eu quando falo união de duas almas é que ambos consigam entender, viver e crescer juntos. Sabendo que eu consigo dizer assim, ok, eu consigo alcançar 50 e ela consegue alcançar 50, mas se trabalhamos juntos, nós não vamos conquistar 100, nós vamos conquistar mais porque nós vamos ativar os nossos extras individuais e coletivos. E então nós não vamos, juntos não vamos fazer 100, mas vamos fazer 150. Ou seja, nós temos de ser de facto a união de duas almas e nunca a competição dos corpos. E a união de duas almas quer muito o sentido do amor, da responsabilidade, do querer ambicionar, da liberdade de sentirmos bem uns com o outro. A partir do momento em que nós metemos o foco dinheiro, 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 não pode correr bem, Pedro, não pode. É a mesma coisa se eu... E não corre nunca bem. Eu, entretanto, depois vou-te contar aqui um episódio delicioso. Posso-te contar, aliás, posso-vos contar, que tem exatamente a ver com esse tema. Que muitas vezes, ou a maioria, as pessoas só olham para o aspecto físico e monetário. E eu posso-te contar muito rapidamente que há uns tempos atrás conheci uma rapariga que está na casa dos 20 e poucos anos. Eu conhecia há uma semana, duas, e por acaso calhou estarmos a falar entre amigos. E eu estava ali a sentir que ela estava um bocado em baixo, porque não conseguia ter nenhum tipo de relacionamento atual sério, porque ainda se sentia muito agarrada ao ex. Eu disse-lhe, mas porquê é que não tentas tipo, falar com ele, até para se resolverem melhor? E ela acabou por me dizer algo que eu terminei ali o assunto, que foi: eu conheci outras pessoas, é verdade, mas eu não consigo tirar esse ex porque ele tinha uma casa espetacular, porque tinha um carro espetacular, porque tinha um corpo espetacular e porque eu tive momentos de ir aqui, de ir ali, de me oferecer algo espetacular. E foi ali que eu terminei o assunto. Como podes ver, realmente é uma realidade que Sim, incomoda-me, eu honestamente, concordo plenamente mas contigo e é isso real. acontece cada vez mais e é uma realidade, ou seja, eu acho, ou seja, nós antes temos a construção e a humildade da construção do que é construir com amor por amor. Não, nós estamos a ser vendidos. Eu diria que nós estamos a ser vendidos. Ou seja, se este homem tiver aquele corpo e tudo, se tiver um carro, ou seja, se exatamente esse homem tivesse o corpo impecável, como ela define e tudo isso, mas se não tivesse um bom carro, não tivesse dinheiro e não tivesse uma casa, tchau. Exatamente como o Cristiano Ronaldo. Se o Cristiano Ronaldo fosse o gajo que é hoje, mas se não tivesse o dinheiro que tenha, as milhares de milhões que dizem que o amam, se o conhecessem, não iriam amar nem olhar para ele. É certo. Ou seja, mas tu apaixonas pelo quê? Assim, hoje em dia mete-me confusão porque eu sei e conheço alguns casos de mulheres que preferem ser agredidas diariamente para depois terem, por exemplo, uma vida, por exemplo, ir ao fim de semana para uma discoteca e estar numa bib do caraças. Ou para a próxima semana estão a fazer grande viagem, não sei o quê, eu não sei o que mais. Mas todos a levar pancadas, em serem insultadas, rebaixadas, humilhadas e tudo isso. Eu pergunto, caramba, somos o quê? Somos seres humanos Até que ou somos um ponto? produto que está a ser Eu vendido? costumo estar a chamar isso, sim, eu costumo estar a chamar isso de vender a alma ao diabo. É que eu costumo às vezes rotular. Uma pessoa que se submete a ter uma vida que não é dela só por estabilidade ou por estatuto ou por é confortável e está com alguém que não ama, eu acho que é péssimo. Completamente péssimo, porque está a viver uma vida que não é a dela. Está apenas a viver em função de ter comida à mesa, de ter uma boa roupa, de sair e de não ter que fazer mais nada a não ser, tipo, estar colado a alguém que na realidade não lhe diz nada. Não há amor. O amor que existe é ao dinheiro, à ostentação. Será que isso é amor? Efetivamente, claro que não é amor, isso não é nada. Isso é nada mais, nada menos do que. Isso é a mesma coisa que dizer assim, olha, eu tenho. Exatamente, É não ter exatamente, é amor a mesma coisa que eu dizer por assim, olha, eu eles tenho este mesmos. produto de graça, mas eu sei que para ter este produto eu tenho que sustentá-lo. Ou seja,
nós fazemos isso é com os animais, nós vamos adquirir um animal para nos fazer companhia e tudo isso. Agora, e nós, claro, sabemos que quando vamos adquirir um animal, ele não tem capacidade para se alimentar sozinho, fazer as coisas, não é? Ou seja, tem que Claro. ser, sempre, temos de ser nós a cuidar deles. E muito, às vezes acontece muito, tanto com homens como para mulheres, não só de mulheres, existem os dois casos, acontece muito isso. Acontece muito isso com mulheres e certos homens também, efetivamente, não só de mulheres. Ou seja, parece que somos uns animais de estimação, ou somos objetos que está a ser adquirido e para ter aquele conforto tem que estar tipo ali, sei lá. É um bocado estranho, não é normal. Tenho aqui uma pergunta para te fazer que eu acho bastante intensa, que é: acreditas que pode haver amor onde existe ódio? Se pode haver amor onde existe ódio. Atenção que o ódio, quando eu falo ódio, é para dar, pronto, esta coisa entre o amor, que é uma coisa boa, e o outro lado eu rotulei de ódio, mas explicando aqui isto melhor, achas que pode haver amor entre duas pessoas ou de uma parte, mesmo quando a outra parte destilou ou fez alguma coisa errada em que a outra pessoa não consegue aceitar, mas achas que pode haver amor? Achas que pode haver um ato de amor perante, exemplo, nós somos amigos, suponho, e tu tens um ato mau em que eu me sinto ofendido, em que eu me sinto usado, vamos pôr assim este termo, e apesar de tudo, essa pessoa que foi a vítima pode ter amor à mesma? Achas Sim, que é possível amar alguém mesmo sabendo que sim, lhes fez algo mal? eu acho que é possível. E isso vamos entrar muito pelos fatores psicológicos das pessoas. Ponto número um, nós temos, e o caráter das pessoas, E o exatamente. Ponto número um, caráter, nós não vamos é? ter que entender se aquela pessoa que fez mal, porquê? Porquê que a pessoa fez aquilo, porquê que teve aquela atitude? E é muito por aí que nós vamos definir. Será que ela fez aquela atitude pelo sentido de, ok, eu quero prejudicar essa pessoa, não sei o quê, ou será que ele fez aquela atitude para chamar atenção? Depois, se fez para chamar atenção, será que a pessoa estava equilibrada a nível sentimental, que ela poderia se declarar de uma forma mais agradável e comunicar de forma sem ser agressiva, sem ser bruto, sem ser desrespeitoso? Será que ele conseguiria fazer isso no estado emocional que ele estava para com ele mesmo? Se calhar não estava, se calhar entrou pela parte agressiva, pela parte imatura, porque foi uma forma, se calhar, mais eficaz de chamar a atenção. Há, Era exatamente esse há ponto que eu muitas. queria chegar. Na imaturidade Exatamente. versus Há, a maturidade. Eu concordo plenamente contigo e acrescento que é possível, sim, não alimentar o que a outra pessoa fez de errado. É possível, sim, não odiar, entre aspas, porque é um termo muito forte, a pessoa que nos fez algo de mal. É possível, sim, a partir do momento em que a gente atinge a maturidade para isso. Que é, ok, eu entendi, a pessoa errou. Eu falei, disse o que tinha a falar, mas não vou alimentar a quisília, não vou alimentar um mau sentimento. É possível, e o que eu acho é que realmente, quando se atinge a maturidade a esse ponto, é uma coisa maravilhosa, porque quando tu não consegues ter um sentimento mau por alguém que fez algo muito errado, mostra que tu és uma pessoa que evoluíste. E por falar em evolução, tens aqui uma frase que eu também gostei muito, que eu tenho aqui nos meus apontamentos, que diz: revivo em busca da evolução, e a evolução encontra-se no amor, por e é amor. por isso que recomecei com amor por amor. Exatamente. É uma frase. Essa é uma frase também. É uma frase muito boa. Sim, assim, acho que eu vivo de momentos como sobrevivo de recordações, por exemplo, quem criam as emoções também é uma frase assim. E, sim, mas essa frase de quer que eu tenho que regressar muitas das vezes ao passado para encontrar a minha essência, porque a nossa essência verdadeira, a pura essência que nós temos, a essência de verdade, a essência humilde, a essência amorosa, encontra-se sempre no passado e esse passado está sempre ligado à parte quando nós somos jovens, quando nós somos crianças, adolescentes.
Depois existe todo um processo quando nós entramos na adolescência, vamos para a fase adulta e começamos a ter uma vida independente, nós começamos a transformar as nossas características e então deixar que parte da nossa essência seja colocada de lado, porque nós somos obrigados a criar novas ferramentas de proteção para a maldade alheia que há dos demais que nos rodeiam. E então, quando tu começas a focar muito nessa proteção e a cercar-te dessa proteção, tu começas a ver que, caramba, há certas coisas que me está a faltar. Então tu tens que fazer uma pausa, analisar a tua vida neste curto espaço de tempo ou num período longo, independentemente se queres recuar há 3 anos atrás até agora, se queres recuar há meio ano. Se tu vês grandes mudanças na tua essência, tu tens que fazer um stop, olhar, veres o que está diferente, recuares ao passado, ver como é que tu eras. E então é necessário relembrar e reviver aquilo que nós fomos num passado, enquanto crianças, adolescentes, e trazer certas partes desses valores para o presente, para que possamos, de facto, no futuro, sermos melhores. Porquê? Porque temos a experiência do agora, ou neste momento até o agora, e nós temos que buscar a nossa verdadeira essência ao passado, pô-la no presente, analisar a nossa vida agora, ok, há isto para melhorar, porque é essa essência que vai detectar os verdadeiros erros, é essa essência que vai dizer, não podes fazer isto, tens que fazer isto, não podes fazer isto, tens que fazer isto, não vais por aqui, vai por ali, não vais por ali, vai por aqui. E é nessa parte de chamar o passado ao presente que nos vai fazer melhores e mais evoluídos no futuro. Por isso é que eu também considero que a parte da evolução está sempre ligada ao passado. Eu diria, Pedro, eu nada mais nada menos digo que tomara eu que certos valores do passado estivessem bem fortes no presente e que certos valores do presente fossem cancelados neste momento. Porque toda aquela nossa política que hoje estamos a defender, que hoje estamos a lutar diariamente, é nada mais, nada menos para nos mostrarmos pessoas insensíveis, pessoas imaturas, pessoas sem conhecimento, ou então com conhecimento, mas sem saber usar o nosso conhecimento. Porque eu diria que nós somos isso, nós somos uma ferramenta cheia de inteligência, mas somos a geração mais burra desde sempre. Porque nós fomos analisar bem tudo aquilo que nós temos hoje, não é derivado a nós, mas sim às gerações passadas que analisaram, que desenharam e planejaram tudo isto que hoje existe. Ou seja, existe todo um trabalho de um passado, das gerações passadas, que está implantado no futuro. Porque eu creio que daqui a 20 ou 30 anos tudo não estará igual, estará bem pior. E porquê? Porque a nossa geração é uma geração muito inteligente, mas muito burra. Eu quero acreditar que vamos estar melhor, mas não podemos, como eu diria, eu não gosto de escrever sobre ficção porque não gosto de criar a ilusão. Contudo, temos também falado da nossa verdade, a verdade diária que vivemos diariamente, e temos que ver e não podemos negar, se assim continuarmos, dentro de 10, 15, 20 anos, estaremos a viver momentos bastante negativos. E isso porquê? Porque somos uma geração fútil. Ponto. É um facto. Mas ainda bem que existem jovens como tu que pensam de uma forma diferente. E juntos nós somos mais fortes. E juntos nós temos um efeito. E eu acredito nisso e sei que tu também. E sei que muitas pessoas vão aderir a esta ideia. Tenho mais 2 questões para terminarmos aqui a nossa primeira live acerca deste teu livro, que eu aconselho vivamente a lerem, porque eu acho que se vão identificar muito. E a pergunta que eu tenho aqui é: achas que o ser humano tem a capacidade de mudar ou de evoluir? O que é que tu acreditas mais? Que o ser humano muda ou evolui? Eu, neste momento, quero acreditar que o ser humano tem capacidade de mudar. Porque acho que para haver uma evolução é necessário primeiro várias mudanças. Essas várias mudanças estão muito à base daquilo que nós somos, dos valores que nós temos. E aquilo que tem mudado ao longo do tempo é os valores que têm-se perdido pelos caminhos. E pelo caminho. Então os valores que se têm perdido pelo caminho estão a fazer com que nós sejamos seres humanos, enfim, menos bons comparados a outros. Se calhar nós tínhamos gerações passadas que eram mais agressivas a nível verbal, a nível físico e tudo isso, mas eram gerações com mais convicção de crescimento e evolução. E nós neste momento somos mais sensíveis a tudo,
contudo, somos mais imaturos, somos crianças a toda a hora. Ou seja, somos bebés, independentemente da idade, somos bebés a tentar brincar no parque de areia, faz asneira, não quer aceitar a asneira, não quer mudar, não quer aprender. E nós somos muito assim. Então acredito que inicialmente nós temos que programar tudo para a mudança, e só depois da mudança, de intuir certos valores que desapareceram, que têm de estar fortemente presentes agora, possamos então depois iniciar um caminho da evolução. Porque sem mudança não pode haver evolução. A evolução exige mudanças, exige convicção, exige força, exige personalidade, diria assim. Necessita de uma personalidade. E sem essa personalidade não é possível evoluir. A convicção também é necessária. Para haver uma mudança, eu acho que se tem que optar por ser radical. Acreditar no oposto daquilo que estamos a fazer. Porque se nós estamos a fazer alguma coisa que não está a correr bem, automaticamente podemos colocar como a mudança de... A minha opinião aqui, e eu vou colocar as coisas do outro lado, mudança versus evolução. E vou acrescentar aqui isto. E se eu te disser que não acredito em mudança? Eu acredito na mudança de roupa, na mudança de estilo, na mudança de casa, na mudança de carro, na mudança de um núcleo de amigos, na mudança de família, nessa mudança. E resumo que aposto mais na evolução. Porquê? Porque a vida diariamente dá-nos oportunidades para evoluir. Porque mudar, eu acho que ninguém muda a verdadeira essência que é. Pode-se moldar, pode alterar alguma coisa, mas evoluir para outro nível, ser melhor, só a vida é que realmente dá isso, dá esse ensinamento de tu seres melhor, de tu deixares de fazer velhos hábitos e aprendes a fazer novos. Eu acredito mais no termo, neste termo evolução. Mas este tema aqui de mudança versus evolução vai ser um tema de uma futura nossa live. Que eu acho que vai ter acho que é um debate muito interessante. Deixa-me só dizer uma coisa. Eu acredito, e vou só defender para terminar com este assunto, eu defendo pela mudança, por um fator muito simples. Repara a nossa geração. Sem a tecnologia, nós tivemos, as gerações passadas, sem tecnologia, tiveram constantes evoluções. Nós, com a evolução posta, nós não estamos a conseguir fazer praticamente evolução nenhuma. Porquê? Porque todo o rigor, toda a disciplina que foi transmitida de geração após geração, antes da evolução acontecer, da verdadeira evolução acontecer, porque nós agora temos tudo no estalar de olhos, no abrir e fechar de olhos, nós basta desbloquear a tela, pesquisar isto, nós temos tudo, e nós, com toda a informação à nossa volta, nós não conseguimos evoluir. Então, todos aqueles que nós pensamos que eles estavam a mudar, porque, olha, passamos dos paralelos ao Alcatrão, ou passamos dos edifícios grandes e tudo isso, não, eu acredito que aquelas gerações passadas criavam sim a evolução, porque estavam constantemente a evoluir, sempre com os mesmos valores e sempre com a mesma postura, de geração após geração. Chegamos à nossa geração que perde os valores e a postura, tem tudo já que foi proporcionado dentro da evolução, e nós com a evolução não conseguimos evoluir, antes pelo contrário, perdemos valores, perdemos tudo e mais alguma coisa, e então nós necessitamos da mudança. A mudança passa, para mim, na reconstrução dos valores pessoais, para que depois possamos sim continuar a evolução. Diria por aqui a minha visão. Muito bem, e acho ótimo, porque assim tu tens a tua visão, exatamente. Eu dei-te uma outra visão chamada evolução. Podes apontar aí que é um tema bastante interessante para estarmos a debater, e também no futuro dizer que as pessoas podem interagir connosco nesse mesmo dia que faremos essa live, que vai ser sobre mudança versus evolução, ou mudança é necessário evolução, ou vice-versa. Vamos ver o que é que vai sair. Eu também acho que sim. Temos aqui a discussão. Eu acho que sim. Eu acho que isto vai ser giro e acho que vai ser interessante. Última pergunta de hoje. Achas que estás numa fase de resiliência? Eu diria que estou numa fase de mudanças. A toda hora a minha vida a toda hora a minha vida é uma constante mudança. Eu não sei até que ponto eu vou conseguir algum dia estar fixo.
mas fixe numa ideia de, ok, eu agora estou bem assim, vou deixar-me estar assim por vários anos. Não, eu estou constantemente em mudanças, praticamente todos os anos inicio sempre com algumas mudanças, umas que vão ao meu favor no sentido de é benéfico, outras que se calhar vêm-me atrapalhar ou vêm fazer um bocado de pressão, mas todas elas são essenciais para a evolução que eu procuro. Então, dentro dessa evolução, acho que diria que os próximos tempos, então, dentro do ano 2023, haverá assim uma parte de mudança, haverá um pouco de stop, deixar ali estar o que a vida está agora a reservar, e creio que para o final do ano haverá novas oportunidades, novas mudanças, ou então novos planos para novas mudanças no próximo ano. Seja de casa, seja de carro, seja profissional, seja pessoal, seja do que for. De roupa. Olha, da roupa era uma das coisas que eu gastava muito, muito, muito dinheiro, e agora é uma das coisas que eu olho e digo assim, não vale a pena, porque o próximo ano eu não gosto, daqui a 2, 3 meses não gosto, estou a perder dinheiro, estou a perder convicção, estou a perder um bocado tudo, e depois está tudo ao Deus do Ará. E então, estou também a construir um bocado de uma coisa mais firme. Eu quero ser diferente em tudo, mas que essa diferença apenas seja importante para mim, porque eu creio que não prejudico ninguém. A partir do momento em que eu não prejudico ninguém, toda a minha mudança também não será negativa para os demais. Agora, acredito que, de facto, com as minhas mudanças, há muita gente que pode beneficiar, tal como tu. As tuas mudanças podem beneficiar várias pessoas e vice-versa, Claro. connosco. Acontece tudo muito por aí. Mas diria assim, acho que neste momento da minha vida estou num processo de constante mudanças. Como te digo, vivo uma onda de muitos bloqueios, ou seja, há certos bloqueios, como te disse, há certos momentos que eu sou tão presente, tão intenso, que de repente sou tão ausente, e tu disse, é difícil as pessoas... Eles Exatamente. eu chamo E as de pessoas não conseguem, insegurança. e muitas das pessoas às vezes não conseguem entender isso quando eu falo disso. Pensam que ou estou mudo, ou estou diferente. Não, eu não estou diferente. Existe sim uma reconstrução que tem que ser feita de mim para minha, comigo mesmo. E então essa construção, ou essa reconstrução, por vezes acaba por me roubar um pouco mais de tempo, acaba por desviar-me um bocado de tudo e focar-me apenas em mim. E por vezes, quando estou a focar em mim, acaba por também não estar bem, porque eu digo assim, caramba, eu quero mais, estás a perceber? Ou eu tinha que estar a mais, eu tenho que estar tudo isso. E às vezes é complicado, então cria-se uma grande confusão mental e tudo isso. Também é nessa confusão mental que muitas das vezes acabam por existir os novos trabalhos, como também aconteceu no passado. Também tem a ver com isso, tem a ver com esses bloqueios, tem a ver com essas inseguranças, como tu referes, tem a ver com esse pedido de mudança ou o entender das coisas. Eu acho que neste momento estou muito por aí, muito inseguro em algumas coisas, incerto noutras, certo noutras, mas tem que haver um bocado de tempo para mim, para eu entender aquilo que eu quero ou aquilo que eu sou na realidade. E quando falo daquilo que eu sou, é entender exatamente aquilo que eu quero da vida a nível profissional ou pessoal, a nível de objetivos. Nunca a nível sei lá, de outras coisas. Eu estou seguro que tenho que ter uma casa, estou seguro que tenho que ter um carro, mas isso não é a segurança que eu procuro. A segurança que eu procuro é sempre a segurança da construção, da evolução. Eu preciso entender agora. No que depender de mim, eu quero te puxar para um outro lado, a segurança. E a segurança de estar-te a convidar para 2 a 8, às 21h30, estares em direto novamente comigo para falarmos na segunda parte deste teu livro. Esta rubrica vai se chamar Recomeçar, porque todos os dias é uma oportunidade para recomeçar. E eu quero que a sexta-feira, neste momento, seja uma oportunidade minha e tua para ajudarmos um ao outro e as pessoas que assistam a recomeçar. Está aceito. É um convite que fica feito. Claro que gostava de saber se aceitas. Fico muito contente, porque acho que és um jovem que tem muito para mostrar, muito para ajudar, e o teu objetivo é extremamente incrível e vai muito de encontro àquilo que eu lutei durante muitos anos, que é pegar naquilo que eu conheço, naquilo que eu sinto e expressar pela escrita, expressar por um vídeo,
expressar com outras pessoas, porque juntos nós somos mais fortes e tu tens uma capacidade incrível. Muitos parabéns. Obrigado, Pedro. Muitos parabéns por ti, muitos parabéns pelo teu livro e a mensagem que passas. Já agora, queria dizer também, se durante esta semana houver alguém que já tenha lido este livro ou alguém que até já tenha lido algumas partes, eu quero convidar a interagir connosco na próxima sexta-feira e estar aqui a falar e a fazer questões e interagir connosco acerca deste assunto do recomeçar com amor por amor. Com amor e por amor, eu agradeço muito, tem sido incrível. Não se esqueçam de comprar este livro. Eu tenho aqui uma nova admiradora, que é a Lisete, que ela está muito tímida, mas ela está ansiosa. Ela está aqui ao lado. Olá. Olha, ela está aqui. Olá. Oi. A Lisete, penso que vai ganhar coragem de depois perder, não é? Obrigado. Estou receio de falar contigo aqui pelo vídeo, mas certamente eu depois vou tirar algumas anotações da opinião dela para falarmos aqui na próxima sexta-feira. Obrigado, Francisco, Pedro. Muito obrigado. Obrigado e até sexta-feira para mais uma live e recomeçar Obrigado. sempre. Boa Obrigado. noite, Pedro. Fica bem. Boa noite. Fiquem bem. Tchau, tchau.